Boa noite a todos. Deu as 20 horas, né? Então vamos começar a nossa reunião. Pedindo a Deus que nos abençoe. E agora eu vou chamar aqui a Sônia para fazer a prece para nós. Boa noite a todos. Estão presentes nessa sala aqui. Que o Senhor Deus possa nos acompanhar durante essa palestra. Esteja mediando nossos pensamentos, fluindo sempre para as realizações. O palestrante de hoje seja direcionado pelos mentores do alto, os amigos e protetores dessa casa. Todos serão ditados conforme o recebimento dos ensinamentos do Mestre. Que seja uma noite de amor, de paz, que as dificuldades sejam auxiliadas a cada momento da palavra dos ensinamentos do nosso Senhor. Que Jesus abençoe todos os presentes, as famílias, estendendo da casa, de longe, nossos irmãos, sejam protegidos e abençoados com a palavra que será direcionada pelo Maurício nesta noite. Obrigada a todos e que assim seja. Gente, que bom estarmos juntos de novo. Mais uma terça-feira maravilhosa. Nós só temos que agradecer a Deus, né, por esse momento que Ele nos concede de estar aqui nessa casa, junto com os companheiros aqui, junto com os companheiros que não puderam estar aqui, né, às vezes um distante, né? E todos, de alguma forma, estamos juntos, mesmo às vezes alguns com mais de 1000 quilômetros de distância, mas estamos juntos, porque a tecnologia nos une. E nós sabemos que o pensamento já nos une, né? Fato. E agora nós estamos muito mais próximos ainda com a tecnologia. É um momento maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquela questão que tem muitas pessoas que não gostam nem de falar, né? Quando fala da morte, fala, não quero que fala nisso. Mas nós temos que começar assim, é importante começarmos a pensar que a morte do corpo que existe, mas a nossa morte, ela não existe. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos por sempre nesse corpo. E daqui a algum tempo a gente deixa esse corpo e parte para a vida espiritual, e depois, posteriormente, podemos pegar novamente um outro corpo. Às vezes não parece nada com ele, totalmente diferente. Nessa encarnação somos muito brancos, em outra encarnação podemos ter negros, em outra encarnação podemos ser da raça indígena, em outra encarnação podemos ser chineses, ali os asiáticos, chineses, japoneses. Não sabemos como vamos ser em próximas encarnações. Se nessa encarnação somos homens, nascemos masculinos, na próxima encarnação podemos ser femininos, e os que são femininos hoje, femininas, né, podem ser masculinos na próxima encarnação. Não se sabe, porque o corpo é apenas uma vestimenta, mas o que existe mesmo é alma, é espírito. Aqui pergunta, a morte existe? Então, nós sempre perguntamos, nós colocamos, a morte existe? Então, aqui tem um trecho interessante do Lucas, que Jesus fala assim, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 60,
ele diz isso, porque estabelece duas condições de morte: a morte do corpo e aquela outra morte da alma, que não é morte no sentido de acabar, mas é morte no sentido de não querer nada, não querer crescer, não querer evoluir, não querer caminhar para Deus, não ter Deus no coração. Por quê? O que ele disse? Como ele disse, quando falaram para ele, olha, Senhor, deixe primeiro eu ir enterrar meu pai. Aí ele falou assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, os mortos encarnados, mas ele chamou de mortos aqueles que não tinham interesse na vida espiritual, aqueles que só estavam ligados às coisas materiais. Então, esse era uma forma de mortes que Jesus quis dizer, né? E por isso, aquele que falou assim, olha, deixa primeiro, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai, etc. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aquele que pediu, ele não era um morto, mas aqueles outros que estavam pensando só na matéria, sim, Jesus chamou de morto, não é isso? Então, boa noite, companheiro João Marcelino, seja bem-vindo. Boa noite a todos, gratidão. Gratidão. Aí nós podemos começar a questionar, né? Quem tem medo da morte? Ou quem não tem medo da morte? São duas perguntas iguais, uma contra a outra. Quem de nós... Boa noite, Murilo, seja bem-vindo. Quem de nós tem medo da morte? Quem não tem? Então, geralmente nós, mesmo sabendo que a morte não existe, né? Mas a gente tem aquela cisma da morte. Por quê? Porque nesse momento nós temos pouco conhecimento sobre ela. Por isso, a gente tem aquele medinho, né? O que é desencarnar, né? Qual a diferença de morrer e desencarnar? Então, depois nós começamos a pensar, mas e a vida depois da morte? Ou seja, a vida depois dessa vida existe? Então, esses pensamentos estão muito fortes no meio das pessoas. As pessoas questionam muito sobre esse medo, essa questão da morte, o medo da morte, questionam bastante, né? A questão de morrer, de desencarnar, e questão de ter a vida ter vida depois dessa vida. Então, na verdade, desencarnar e morrer tem uma diferenciação. E quando fala morte, chama-se morte do corpo. Lembra que morte é a morte do corpo. E quando se fala de desencarnar, nós lembramos do espírito. Por que é desencarnar? Então, desencarnar significa o espírito deixa esse corpo. Então, no desencarne, o que acontece durante o desencarne? Durante o desencarne, a equipe espiritual vai ali e desliga célula por célula as ligações que o espírito estabeleceu com o corpo. Então, houve o desencarne. Porque pode acontecer a morte do corpo sem haver um desencarne. Por enquanto, que às vezes o corpo já morreu, mas o espírito ainda não desligou dele. Então não houve desencarne. Geralmente é mais ou menos próximo. Então desencarnar e morrer é mais ou menos próximo. Então, naquele momento que geralmente, quando o espírito, o corpo perde as condições de vida, acabou, acontece a morte do corpo, naquele momento os espíritos também estão ali, tirando os fios do perispírito que liga ao corpo. Mas pode acontecer que o corpo acabou de morrer, os espíritos ainda não terminaram de fazer o desligamento. Muitas vezes, em caso de suicídio, esse desligamento demora mais um pouco, o corpo já morreu, mas os espíritos, né, que trabalham no desencarne, não conseguiram ainda fazer os desligamentos das células do perispírito com as células do corpo. Então, na verdade, o que é desencarnar, né? Diz Emmanuel que desencarnar é mudar de plano.
como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato de lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Ou seja, então desencarnar, na verdade, para esse plano. Hoje estou na Terra, usando esse corpo. Daqui a um tempo, sei quando, eu deixo esse corpo e parto para a vida espiritual. Desencarnei. Né? Então, partir para outro plano. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Sem mudar, sem alterar as enfermidades, se eu estou doente, eu chego no plano espiritual doente, pelo menos por enquanto, depois chega lá, aí vem os tratamentos, um período de tratamento, mas não é o ato de desencarnar, o ato de passar desse plano para o outro, que a gente já vai de cara ficar livre de tudo. Não. Toda a nossa virtude, se você é amoroso, quando você desencarna, você é amoroso no plano espiritual. Mas se você busca vingança aqui na Terra, quando desencarna, chega no plano espiritual com ideia de vingança ainda. Nós amamos nossa família, nós encarnamos, vamos para o plano espiritual e continuamos com amor à nossa família. Se somos muito apegados a coisas materiais, que é o pior problema. Quando nós somos muito apegados a coisas materiais, o que acontece com a gente? Quando nós encarnamos, nós não deixamos o material. Por isso nós temos que começar a desapegar um pouquinho das coisas materiais agora. Por exemplo, tem contas de vários casos espirituais em que a pessoa é muito apegada, por exemplo, a uma fazenda. Aí desencarna e fica demorando na fazenda, não consegue nem sair desse plano, fica ali próximo daquela casa, não tem aqueles casos de assombrações, ele fica ali assombrando, porque não consegue se ligar, porque ele não mudou, porque ele desencarnou, ele mudou? Não, é a mesma coisa. Então, se nós somos muito dados ao trabalho, se nós gostamos muito do trabalho edificante, gostamos de auxiliar as pessoas, quando nós chegamos no plano espiritual, nós vamos continuar querendo ajudar as pessoas. Então a gente não muda de uma hora para outra. Aí fala assim, mas quer dizer que lá não tem mudança? Tem. Mas não é, quando fala que não muda, é o passo de sair daqui e chegar lá, está mudado. Eu não sou nada inteligente agora. Quando eu chego no plano espiritual, eu já passei a ser inteligente? Não, continuo mesmo, por uns tempos. Depois, tem aquele tempo de preparação, escola, tem muitas preparações no plano espiritual, que a gente vai melhorando, vai modificando. Um dos exemplos mesmo, nós vimos André Luiz. Quando André Luiz chegou no plano espiritual, ele chegou doente. Por que ele chegou doente? Porque ele estava aqui na Terra doente, morreu, se encarnou com seu corpo todo doente. Quando ele chegou lá, ele chegou doente. Aí teve que passar pelo hospital. Então, ele não chegou sadio, chegou doente, lá no plano espiritual, naquele hospital. Ele ficou super inteligente lá? Não. Ele estava com a mesma inteligência que ele tinha na Terra. Aí, com o passar do tempo, as faculdades mediúnicas dele, mentais, intelectuais, foram despertando lá no plano espiritual, com o tempo de estudo, com o tempo de tratamento espiritual, o tempo de tratamento das faculdades intelectuais, ele foi mudando, mas não é só chegar e já mudar, né? Em que se torna a alma, então, no instante da morte. Então, quando nós morremos, o nosso corpo, né? O nosso corpo morre. O que nós, em espírito, nos transformamos? Aqui, o próprio Allan Kardec afirma o seguinte, que volta à condição de espírito só. Porque hoje nós somos corpo e espírito. Quando nós desencarnamos, passamos a condição de espírito só. Mas o nosso corpo volta para a Terra. Porque, na verdade, o corpo é apenas um instrumento.
Da mesma forma que nós estamos pensando num carro, né? Então, pensando no carro, o carro é como se fosse o corpo. E o homem que dirige o carro é o espírito. Se aquele carro não tem mais condição de ser dirigido, já perde condição, fica muito velho, muito estragado, até que, a ponto de ter que encostar no ferro velho, o dono do carro, não significa que o dono do carro tenha que morrer por causa disso, senão o dono do carro vai trabalhar para tentar comprar um outro carro, ou seja, aí entra a questão do outro corpo, para que tenha uma nova encarnação futuramente. O temor da morte é um caso interessante que o Allan Kardec fala no livro do Inferno. Ele diz o seguinte, que a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Então, ela acha que a continuidade da vida, no final das contas, a crença é muito maior que a vida continua do que a vida acaba com nada. Entretanto, a maior parte do que nele creem apresenta-se-nos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Então, nós, mesmo acreditando que a vida continua, que nós não morremos, mas nós somos apegados às coisas materiais. Geralmente é muito apegado, inclusive ao nosso próprio corpo, muito apegado, e tememos a morte, muitas vezes. É claro que a morte do corpo tem que chegar um dia, né? Porque um dia vai chegar, seja a pessoa, muitos morrem dentro da barriga da mãe ainda, com aborto, outros com alguns dias de encarnado, outros alguns anos, dezenas de anos, mais de 70, 80, 90, e tantos anos, 100 anos até, né? Alguns mais vão chegar ao desencarne. O que nos causa o temor da morte? Não é porque nós temos medo da morte, né? No céu e inferno, também o Kardec nos fala o seguinte, que uma das coisas mais interessantes que Deus nos deu para temer a morte foi o instinto de conservação. Então, ter um pouquinho de medo da morte é bom, é claro que é bom. Imagine-se se nós não tivéssemos medo da morte. Então, nós andaríamos no precipício que tem 200 metros de profundidade, nós andaríamos naquela beiradinha ali, sem medo nenhum de cair. Onde está um rachado, tem um paredão de 200 metros de fundura, e tem aquela parte de terra rachadinha, como não tem medo nenhum da morte, andaríamos por ali. Agora, esse temor, o instinto de conservação que Deus nos deu, que é aquele instinto de nós queremos viver. Então, nós temos medo da morte. Isso é bom, esse temor da morte. A outra coisa que faz a gente ter medo da morte, o temor da morte, é a falta de compreensão da vida futura. Como nós não compreendemos que a vida continua, não temos essa compreensão, então isso faz com que a pessoa tenha medo da morte. A outra, segundo ele, é o sentimento de separação eterna. Então, a pessoa pensa, eu vou morrer e eu vou separar da minha família, da pessoa que eu amo, eternamente. E isso dói, faz medo. Mas o espiritismo vai começar a clarear isso aí, né? Então, a compreensão da vida futura, o espiritismo vem nos ensinar que nós estamos aqui por uns tempos, por uns dias, né? Por um tempinho pequeno, mas a nossa vida verdadeira, ela é a vida espiritual, ela é a vida da alma. Então, se nós começamos a compreender isso, já vai ajudar a gente continuar com o sentimento de instinto de conservação. Claro que nós temos que conservar a nossa vida, mas esse medo, esse temor que nos maltrata, vai caindo de lado. Porque quando eu falei aqui que o temor da morte acaba sendo importante, mas não
morte é um temor que nos prejudica, que nos desanima, que faz com que nós soframos muito por esse medo. Então, se nós compreendermos a vida futura, nós vamos perceber que aqui é apenas uma passagem. Aqui é uma tarefa. Viemos daquele planeta para cumprir uma tarefa. Terminada a tarefa, nós vamos caminhar, vamos voltar para casa. Ou seja, a casa nossa é o mundo espiritual. Viemos da Terra uma tarefa. Terminada a tarefa, voltamos para casa. Por que não deveríamos temer a morte? Quando fala temer, essa questão desse medo no texto que nós temos de desencarnar. A doutrina espírita diz lá no Allan Kardec, livro que é o Inferno, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida do futuro deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que a vida espiritual não é um talvez, ela não é hipotética, ela é certeza, ela é absoluta. Ainda diz o seguinte: erguendo-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos têm descrever a sua situação. Então, nós temos várias e várias obras aí, como o próprio livro que é o Inferno, de Allan Kardec, quanto as obras de André Luiz, quanto as obras de Luiz Sérgio, quanto as obras de Emmanuel, né? Então, são autores e autores que vieram pelas mãos dos médiuns, e principalmente o Chico, né? Que hoje nós temos o maior médium deste planeta. São mensagens e mensagens, centenas de livros, trazendo, mostrando essa realidade, que já não é mais hipotética, não é hipótese, é realmente uma veracidade. Aí nós pensamos, e a morte? Por que não temer a morte? Que é uma coisa que vamos ter que acontecer mesmo, né? E tem algumas causas, né? Então, uma das causas, a causa mais, que é o último caso mesmo, é a da velhice, né? Então, se nós não desencarnarmos quando tem alguns dias, meses, anos, décadas, e assim por diante, mas quando chegar aquela velhice mais natural, vai acontecer, porque os órgãos vão perdendo a fortaleza, os órgãos vão perdendo a condição de vida, e o espírito tem que deixar, porque aquele corpo já não vai ter mais condição para que ele, próprio espírito, continue habitável, e aí acontece o desencarne. Mas pode ser por acidente, pode ser por enfermidade, uma doença, né? Muitas vezes acontece o suicídio, que não deveria, né? O suicídio é uma morte que Deus não estabeleceu, é uma morte que nós criamos, né? Então é natural, acidental, essas mortes coletivas, né? Essas aí são naturais. Agora, o suicídio já é criação do próprio homem. Nós criamos isso. Mas, se a gente passa o tempo e não desencarna, um dia nós vamos chegar lá. Vamos passar do outro lado, né? Espíritos, como que é a vida no plano espiritual, né? Como que é a vida? Quando a biologia chama de vida, só que analisando, de acordo com a biologia, a vida, ela está nos vegetais, nos animais. Então a gente viu essa vida. Agora nós entendemos vida além disso. A vida também do espírito.
quando o espírito, então, desencarna, no intervalo de uma encarnação para outra, o Kardec denominou de vida errante. Espírito errante não é quem comete erros, não, tá? Espírito errante significa espíritos que estão no intervalo de uma encarnação para outra. Então, se eu desencarno, aí eu vou ficar, por exemplo, 30 anos no plano espiritual antes de reencarnar de novo. Então, esses 30 anos que eu fiquei no mundo espiritual, aguardando a próxima encarnação, essa foi minha parte, minha vida errante. Ou seja, foi o intervalo de uma encarnação para outra. Então, espíritos errantes são aqueles espíritos que já desencarnaram e estão ainda aguardando uma outra etapa de encarnação. Esse é o período de espírito errante. Nós falamos muito também de paraíso, inferno, purgatório. E criamos como se fosse um lugar, né? Um vai para o céu, um lugar que é céu, o outro vai para o inferno. Ou vai para o paraíso, para o purgatório, por exemplo. Nós sabemos, aprendemos com os espíritos que, na verdade, os lugares não são importantes. O importante é o agrupamento que faz ali. Existem cidades espirituais de muita luz, sim. Existem planetas perfeitos, só de luz, sim. Mas existe muito mesmo por aí, existem muitos locais de luz, mas muitos locais de luz, existem muitos locais infernais também. E nós vamos para eles de acordo com a nossa condição vibratória. Então Deus não entra nesse julgamento. Deus, para ele, todos os filhos vão para um local muito bem, de amor, de alegria, de felicidade. Para Deus quer isso de nós. Mas a nossa vibração puxa, nos arrasta para aqueles locais de dor. Aqueles locais que ali é de dor, mas só que tudo é temporário. Por que é local de fala de local de dor? Não é o local que é de dor em si, é o agrupamento de espíritos que estão ali, que levaram as trevas para aquele lugar e fizeram com que ali fosse um lugar de tormento, de dores. E por que existem os locais também de muita luz? Porque ali é um agrupamento de espíritos bons, que trabalham pelo amor e pela caridade. Então ali eles fizeram um ambiente de muita paz e de muita luz. Então aquele espírito que tem uma categoria maior de vibração bondosa, de amor, ele é levado para esses locais bons. E o espírito que pensa em fazer o mal, ele vai agrupar naquelas regiões onde há espíritos que estão querendo fazer o mal também. Vão agrupar ali, aí entra o sofrimento. Então todo espírito que você imagina bem, vamos pensar bem assim, o Chico, uma Madre Teresa, um Francisco de Assis. Esses espíritos eles foram levados para as regiões de luz. Por quê? Foram levados. A própria atmosfera dele, das vibrações da evolução dele, se leva. Inclusive o Inácio, ele, no livro, o Inácio fala assim, na fotografia, né, que ele estava na região, estava na região, ele não sabia nem o local, ou seja, estava na região, e ali ele estava assistindo o Chico, quando o Chico se encarnou, nos braços da sua mãe. Os dois como espírito já, né? Ele como espírito recém-encarnado, e a sua mãe já que muito tempo desencarnada. E ele ali, e ele está observando, de repente, ele viu uma luz intensa aparecer das regiões celestes e abraçar aquele espírito, que é o Chico, e levar uma região de luz. Porque ele vibrava amor. E quem vibra amor é levado aonde também vibra amor. Aí eu penso também assim, e reencontro com os familiares? Nós temos muita preocupação. Será que eu vou encontrar com o meu familiar? Quando eu chegar no plano espiritual? Meu familiar já foi, avô, bisavô, filho.
esposa, marido, irmão, pai, mãe, e assim por diante. Só que a gente encontra lá assim, aqui os próprios espíritos fazem sim, mas de acordo com as vibrações, porque de repente, quando eu vou para o plano espiritual, eu não consigo ver. Inclusive, a gente lembra também de André Luiz, que ele ficou durante 8 anos no plano espiritual. A sua mãe ia visitá-lo no umbral, mas ele não tinha condição de ver, ele não via. Ele estava tão assim, ainda ligado a coisas muito materiais, a vibração muito baixa, ele não conseguia ver a sua mãe. Clarence ficava lá para buscá-lo, ele também não via. Só depois de 8 anos que ele começou a vibrar melhor, começou a pensar em Deus, nas suas orações, e ele conseguiu enxergar a Clarence. Clarence foi e o levou para o umbral, o nosso lar. Posteriormente, quando ele estava lá, a sua mãe foi o visitar. Aí ele conseguiu enxergar a sua mãe. E naquela época, já tinha vários anos, o pai do André Luiz desencarnado. E depois dos 8 anos de André Luiz ainda melhorou e tudo mais, ele foi contar que o pai dele ainda estava nas regiões umbralinas e não tinha recebido, não conseguia visitar ninguém. Ele não tinha encontrado ainda familiares. Ele não tinha encontrado. Os familiares iam lá vê-lo, só que ele não via os seus familiares. Sua esposa, o próprio André ia visitar, os amigos iam visitá-lo, mas ele não conseguia visitar, ele não conseguia ver, ele não conseguia receber familiares. Então, nós vamos sim encontrar nossos familiares. Às vezes demora um tempo, porque depende da nossa condição, nossa forma de enxergar, nossa forma de ver, da nossa vibração espiritual. E assim essa condição de ver, né? Então, mas vamos encontrar os nossos entes queridos. Pode demorar um tempinho? Pode, mas todos que vão encontrar. Mesmo que eu não consiga ver, mas eles estão em condição melhor, vai vir me ajudar. Então essa é uma certeza. Então todos nós vamos ter condições de nos encontrar no plano espiritual. Às vezes demora um tempinho, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas esse encontro acontece. Sem dizer que até acontece até agora, né? Nos sonhos, né? Eles vêm nos ver e às vezes nós vimos, mas quando a gente acorda não lembra. Mas a gente tem sempre contato com os nossos irmãos que foram. E depois que nós formos também, nós vamos voltar para encontrar os nossos familiares que ficaram. Acho que é isso, né? Sobre a morte. E nosso tempo já está chegando aqui ao fim. Eu agradeço a todos, né, por esse momento dessa discussão sobre o tema de hoje. E passo a palavra ao nosso companheiro Dilon para conduzir, né, o passe na distância, enquanto nós vamos aqui no centro também participa do passe presencial. Fiquem todos com Deus.